Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Como lidar com os adversários? Onde nascem as obsessões de hoje? O que fazer ante a investida de maus espíritos? É o que vamos falar a partir de agora. Eu sou o Gilton Carlos e você está no Espiritismo e Evangelho, onde falamos a todos que gostam das ideias espíritas, dos temas relacionados à alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje, vamos falar nesse episódio sobre obsessão, por um quarto de hora. Vamos nos basear no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Diz assim Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejas metido em prisão. Digo-vos em verdade que não daí saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Como vamos entender esse trecho do Evangelho? Ele começa Jesus falando acerca do caminho que nós percorremos com ele, com o adversário. Esse caminho é o processo evolutivo que nós percorremos e significa nossas oportunidades e nossas encarnações para a correção das nossas imperfeições. Se dois espíritos brigam entre si, é porque eles têm como importante seus orgulhos e egoísmos. No entanto, lembrando que nosso destino é a perfeição, o tempo e o processo de nossa transformação até lá representam um caminho. Este caminho que os dois percorrem. Mas ele diz, embora percorram o caminho juntos, cada um dá seus próprios passos. Se você se libertar de suas baixas tendências morais, como a vaidade, o egoísmo, o ciúme, a inveja, a maledicência, etc., enquanto o outro não, você ficará mais à frente e, portanto, com menos encarnações de aprendizados previstas para o futuro. Isto é, nós aprendemos uns com os outros, vivendo em comunidade como seres gregários, mas a evolução é individual, tanto quanto os sofrimentos. Quer dizer, será que não vale a pena, já que quem vai sofrer seremos nós mesmos, abrir mão de nosso orgulho e de nosso egoísmo desde já? Jesus usa neste trecho alguns termos interessantes. Ele fala o juiz, o ministro da Justiça e a prisão. O juiz, vamos entender, ele é o símbolo da justiça. E aqui, portanto, configurado, podemos entender como a própria lei de justiça, que dá a cada um de acordo com os seus direitos, com as suas obras. O ministro da Justiça são os espíritos encarregados pela aplicação da lei de justiça, que neste caso serão os responsáveis de auxiliar no planejamento reencarnatório para muitas vezes, por meio de uma vida difícil, dolorosa, transformar-se o espírito pouco a pouco. E esta transformação, olha que legal, ela ocorre na prisão. Ora, qual é a prisão do espírito? O corpo físico. Isto é, terá ele a necessidade de reencarnar e sofrer em todos os sentidos que essa palavra tem. E o tempo na prisão? Ninguém sabe quanto vai durar. Só uma coisa nos é dado saber: ninguém sairá de lá ou daqui até que tenha saudado, corrigido, reparado, se aperfeiçoado, enfim. Isto ele diz falando, daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil, ou seja, sua necessidade de reencarnar é dependente de suas correções morais. E isto só depende, as suas correções morais, só depende de seus esforços próprios. Aqui a palavra ceitil é uma palavra portuguesada.
No texto grego original, a descrição é de uma parte bem pequena, na verdade 1 sobre 64 avos do denário. Seria aquela menor parte mesmo. Por isso, algumas traduções colocam o ceitil, é uma moeda do tempo de Dom João I em Portugal. Ou até mesmo um centavo, para que a gente entenda que é a menor parte. Isso é para representar que ninguém conclui suas necessidades de reencarnar se deixar qualquer coisa sem corrigir. Mas acontece com frequência que nem sempre nós saímos desta vida muito purificados e acabamos levando certos ressentimentos, mágoas, crises, raivas, ódios. Bom, está provado que a morte do corpo não aniquila os sentimentos do espírito, nem seus pensamentos, nem suas opiniões. Então, este ódio, por exemplo, a fixação mental em alguém que o prejudicou ou fez isso com alguém amado, são uma combinação para que o desencarnado permaneça ligado àquele que causou sua dor, se não teve a capacidade de perdoá-lo. Quando, portanto, Jesus nos chama à reconciliação, ele está nos alertando para a importância do perdão. Pois na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral, mas também um efeito material. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo, isso está no capítulo 10, que trata da misericórdia. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio, depois da morte, aqueles contra os quais guardam rancor. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, porque assim terá mais facilidade de o atormentar, de o ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Uma vez que, quando não consegue atingir diretamente aquele que é o seu adversário, o faz indiretamente, em muitas ocasiões, aproveitando-se da invigilância dos que o cercam, dos seus familiares, dos seus entes queridos. Nesse fato, então, é que reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como os chamados a subjugação e a possessão. Estes, os obsidiados, os possessos, são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em uma existência anterior, e a qual o que a sofreu deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para, diz o Evangelho, punir do mal que a seu turno praticaram. Ou, se isso não ocorreu, por ter faltado com a indulgência, com a caridade, não perdoando. Sempre há uma falta à lei divina. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um de nós repare o quanto antes os agravos que haja causado a alguém, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, qualquer causa fundada de uma anterior animosidade. Pois, dessa forma, de um inimigo neste mundo se pode fazer um amigo no outro mundo. Pelo menos o que assim procede põe do seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias nessa existência atual. É também, talvez até principalmente, para que ela não se perpetue nas existências futuras, estendendo ainda mais os sofrimentos. De lá não sairá, da prisão, diz ele, enquanto não houverdes pago até o último centavo, até o último ceitil, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente toda a justiça de Deus. Bom, eu já vou continuar, mas antes queria fazer uma pequena pausa para dar aquele recado. O recado, como muitos já sabem, é sobre os livros que nós publicamos, também para auxiliar nas reflexões pessoais e na transformação moral. O primeiro é 4 princípios para entender o Evangelho segundo o Espiritismo.
O segundo, Bem-aventurados sois, um livro que trata da felicidade segundo o Espiritismo. E o terceiro, Transformação Pessoal, livro prático. Encontre a coragem para mudar e abra novas possibilidades de realização em sua vida. Todos os três estão disponíveis na Amazon e você pode encontrar também no nosso site, é o espiritismoevangelho.com. Nesse site, além dos livros, há artigos sobre diversos temas e lá um roteiro de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, gratuitos. O link está na descrição do episódio. E voltando para o que nós estávamos falando, vamos olhar para dentro de nós agora e a nossa própria existência. Creio que ninguém de nós deve se envergonhar de sentir raiva de alguém, de estar magoada, até mesmo de certos pensamentos maus que não externalizamos em relação a certa ou certas pessoas. Por que eu digo isso? Porque nós somos espíritos imperfeitos, pelo menos a maioria de nós, e os imperfeitos não podem viver em perfeição, na bondade pura, no amor pleno. E Deus compreende isso. No entanto, se somos espíritos imperfeitos, nós também somos espíritas. E o espírita tem a consciência dos seus defeitos, estes mesmos que aparecem nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nossos atos. E, sabendo disso, se esforça diariamente para combatê-los, para transformá-los, sem negar a sua existência, aceitando-os como um material de trabalho. Aí estará caracterizado os esforços em domar suas más inclinações, que Kardec se referiu lá no capítulo 17 sobre a perfeição moral. Importa a sinceridade em olhar para si, autoconhecer-se, aceitar quem é, reafirmar para si mesmo que não deseja mais ser assim, esforçar-se para se corrigir, sendo mais humilde, sendo mais compreensivo, não querendo controlar tudo, dar o direito aos outros de serem quem querem ser, orando mais para manter-se conectado com o seu espírito protetor, que Jesus enviou para lhe acompanhar, e confiar, acima de tudo, em Deus, especialmente naquilo que não compreendemos ou não podemos mudar. Assim, estaremos mais próximos de uma vida equilibrada, leve, prevenindo obsessões futuras e atuais, uma vez que obsessores podem se afastar quando notam que as suas investidas são impotentes ante a nossa força de querer o bem. Se você acredita estar vivendo em um processo desta natureza, um processo obsessivo, pense neste espírito, no obsessor, com o carinho de uma mãe ou de um pai que ama o seu filho. Ore por ele, pois melhor que ninguém, ele poderá sentir a sua prece, até vê-la. Declare que o perdoa pelo mal que faz ou que tenta fazer, que aceita a presença dele ali, pois sabe que se ele está lá é porque Deus o permitiu e deve ser por meio de sua justiça. Se a causa foi um ato seu do passado, você não poderá desfazê-lo. Mas a partir daquele momento, com as preces direcionadas a ele, com a sua conduta melhorada, dará mostras que não quer ser mais aquela pessoa que o prejudicou, pois agora conhece outros valores com Jesus. E se suas palavras não forem bastante, como normalmente não são, doe sua luz, seu amor, sua energia, para que os bons espíritos possam usá-las em favor dele e dos que ele ama. Que nesta vida você deseja se afastar cada vez mais de todo o mal que fez e andar no caminho do bem, do amor e da paz, porque já cansou de sofrer. Emmanuel, ele comenta sobre este tema, respondendo à pergunta que fizeram a ele, está no livro Consolador. Diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo da fraternidade,
Como é que a gente vai efetuar semelhante conciliação? E ele diz: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa do outro, seja essa questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o próprio propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservem no coração. A você que me escuta, continue trabalhando quanto lhe seja possível para se harmonizar com todos. Mas se o adversário de teu pensamento despreza tuas atitudes neste sentido e os teus bons desejos, reconcilia-te com a tua própria consciência e espera confiante em Deus. Ele é Pai de todos. Gente, muito obrigado por esses minutos. Espero vocês em nosso próximo episódio. Se você gostou, peço que compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir o nosso trabalho. Assim, você pode auxiliar divulgando e estendendo ainda mais o Evangelho de Jesus a quem necessita. Em agradecimento, quero dedicar esse episódio a quem nos escutou essa semana na Argentina e também no Canadá, a quem peço para deixar uma mensagem para que eu possa conhecer vocês. Quero dedicar esse episódio em especial aos que nos deixaram uma mensagem na caixa de perguntas lá do Spotify, a Adi Mendes, da Lombardia, na Itália, o Éder M, de Maringá, no Paraná, e Outri, em Ravenna, na Itália. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você gostou, clique no botão de seguir o nosso programa. Assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo e também de onde você é. Se quiser entrar em contato, pode me achar no Espiritismo e Evangelho ou no meu pessoal, o Gilton Carr, lá no Instagram. Mais uma vez, meus amigos, minhas amigas, obrigado a todos, um abraço e que Jesus lhes abençoe.